Pronto, vamos dar continuidade, né? Nos centros urbanos da Europa, a industrialização ocorreu associada ao processo de urbanização. O expressivo êxodo rural naquele período gerou um elevado número de habitantes das cidades, bem como o crescimento desordenado de núcleos urbanos. Então, quando a indústria ela chega, né, então automaticamente as pessoas elas buscaram, né, uma nova forma de se trabalhar. Então, a indústria foi algo novo, né, que fez com que trabalhadores pudessem procurar melhorias de vida através dessa atividade econômica. Então, quando a indústria ela chega, então aumenta-se, né, o número de habitantes nas cidades e também a questão do êxodo rural, que são as pessoas que moravam no campo e vão para a cidade em busca, né, de novas oportunidades. Então, o êxodo rural no século XVIII esta transformação na estrutura agrária provocada pela Revolução Industrial, com o avanço das relações capitalistas no campo. A terra, então, ela passou a ter um preço muito elevado, o que provocou a expansão dos camponeses que não tinham condições de adquiri-las. Também foi outro fator que fez com que esses camponeses eles saíssem do campo, né, por conta disso também. Então, aqui é um mapa mental que mostra, né, as principais características do capitalismo industrial. Né? O capitalismo industrial ele visava o quê? O lucro e a exploração do trabalhador. A metrópole, né, que era quem resultava os bens industrializados, e a colônia, que era a relação entre metrópole e colônia, né, por meio dos bens industrializados, mercado consumidor, matéria-prima e metais preciosos. O capitalismo industrial também ele levava em consideração a mais-valia, que era absoluta, que era a jornada de trabalho relativo ao aprimoramento teórico produtivo. Então, as principais características dessa fase do capitalismo é a revolução industrial, a mecanização do processo de produtivo, a máquina a vapor e a produção em série e escala. Então, o carvão mineral provocou também o êxodo rural, o imperialismo e multinacionais do monopólio. Agora vamos falar um pouco sobre o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, que também recebe essa nomenclatura de capitalismo monopolista, é uma das principais classes do capitalismo, que se caracteriza por um modelo de economia em que as entidades financeiras possuem o comando das indústrias e do comércio, por meio da submissão dos produtos e da mão de obra. Então, o capitalismo financeiro teve seu início no fim do século XIX e chegou para mudar totalmente o panorama, né, da economia conhecida até então, entre 1870 e 1900, período em que ocorreu a segunda Revolução Industrial. Um dos países da Europa e os Estados Unidos enfrentaram fortes avanços na área tecnológica e a área industrial também foi afetada. Então, a partir daí, as empresas de alto calibre, elas começaram a controlar os bancos, a ser controlada pelos bancos, transferindo os industriais para cargos de diretores assalariados, introduzindo modelos básicos do capitalismo financeiro, tais como a formação de reservas de capitais, de responsabilidade econômica e diferenciação entre propriedade particular e patrimônio. Então, o capitalismo financeiro tem diversas características, sendo que a principal delas é a expansão imperialista. Além disso, este modelo foi marcado pelo domínio da economia por bancos comerciais, instituições financeiras existentes da Bolsa de Valores, monopólio, cartéis, trusts e holdings.
Então, aqui também é outro mapa mental que trata justamente sobre as principais características dessa nova fase do capitalismo, né? Então, o capitalismo financeiro, que teve início durante o século XIX ao século XX, né? Então, ele traz como característica as bolsas de valores, que é o quê? O principal símbolo, onde só negocia as ações e os investimentos em empresas por empresas. A questão do Fordismo, né, enquanto o monopólio e o Taylorismo. As crises de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e as características dessa fase do capitalismo. Foi a integração do capital industrial ao bancário, a busca de lucros expressivos no mercado financeiro, o petróleo e o fortalecimento das bolsas de valores, que surgem os cartéis. Então, o capitalismo financeiro, a formação de grandes conglomerados econômicos, o holdings, que são empresas financeiras que controlam empresas industriais a partir da posse de suas ações. O trusts empresas que elevam seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. O cartel, empresa de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, dividindo os mercados. Então, o capitalismo financeiro e as suas características, as suas principais características. Controle da economia pelos bancos e grandes corporações, surgimento de empresas globais, transnacionais ou multinacionais, aumento da concorrência internacional, monopólio, oligopólio e crescimento econômico, especulação e expansão do mercado financeiro e produtos financeiros, como ações, moedas, empréstimo e financiamento. Então, o capitalismo, que é a terceira fase, o capitalismo financeiro, que é a terceira fase do capitalismo, ele já traz essa nova cara da exceção de novas empresas, né, com, por exemplo, as multinacionais, as transnacionais que já não tinham durante a segunda fase, né, que foi o capitalismo industrial. Então, quando chega essas multinacionais e transnacionais, então já se tem uma expansão maior desse mercado, desse sistema capitalista, né? E também a questão das ações, dos financiamentos, né? Da questão dos bancos. Tudo isso aí já é um novo incremento para o capitalismo. Agora vamos falar sobre o capitalismo técnico-científico e informacional. Esse período tem início em meados do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que se estende-se até os dias atuais. Entre as suas principais características está a forte interdependência entre o conhecimento científico e o meio industrial. Por isso, ele é denominado Terceira Revolução Industrial. Além de preservar parte das características do capitalismo financeiro, o capitalismo informacional passou a considerar a pesquisa científica a peça-chave para o desenvolvimento das indústrias de altas tecnologias, entre elas a eletrônica, a robótica, a de biotecnologia e a aeroespacial. Então, o capitalismo informacional ele criou novos ramos industriais, como a informática, através dos computadores e dos softwares, a telecomunicação, que são as redes de cabo e de satélite, a mecânica, que são os robôs industriais e os comandos digitais, o expressivo aumento do comércio global, que se deve, sobretudo, à queda gradativa das tarifas alfandegárias e, consequentemente, à inserção de vários economistas nacionais no mercado financeiro. Além disso, a disseminação de empresas multinacionais, né? Ou seja, a expansão dessas empresas em diversos continentes e diversos outros países. Então,
com esse capitalismo técnico informacional, ele já tem todo esse incremento da indústria, né, dos bancos que financiam, que traz como característica principal também a fase do capitalismo anterior, que é o capitalismo financeiro, e agora a ciência. Então, essa nova fase do capitalismo, ela já traz uma principal expansão para esse sistema, para que os produtos eles possam se expandirem pelo mundo e ganharem mais visibilidade e também serem produtos que possuem uma melhor qualidade, vamos dizer assim. E também outro fator muito importante nesse sistema capitalista é a questão da globalização. Então, os sistemas técnico-científico informacional. Segundo o geógrafo Milton Santos, de 1926 a 2001, o atual período histórico aqui se chama de período técnico-científico informacional. Iniciou-se no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945. De lá para cá, o mundo assistiu a um fantástico desenvolvimento tecnológico, fomentado pelo intenso desenvolvimento da ciência. O termo técnico-científico ele está relacionado com a junção do técnico e ciência, e apresenta a ideia de que a ciência está a serviço da técnica com claras intenções voltadas para o mercado. Já o termo informacional não se resume apenas aos computadores, mas traz a ideia de informações como principal forma de poder no mundo atual. Que agora as principais características do capitalismo técnico-científico e informacional. Iniciou após a Segunda Guerra Mundial, traz como característica a interdependência do meio científico com o meio industrial, a corrida científica para o desenvolvimento, a pesquisa para lucrar, criação de novos ramos industriais, como a informática, as telecomunicações e biotecnologia. Sistema político predominante, aumento do comércio global e baixas taxas alfandegárias e as empresas transnacionais e multinacionais, além de um principal fator que é a globalização. Então, o capitalismo e a globalização, eles estão relacionados, por exemplo, o mercado, o capital, a produção e a circulação desses produtos para obter mais lucros e para ganhar expansão, né, no mercado consumidor e financeiro. Então, a globalização também ela vai ser um fator extremamente importante, pois a globalização é um processo que ocasiona uma integração ou uma ligação estreita entre a economia e as mercadorias em diferentes países, resultando na quebra das fronteiras entre o âmbito atual da economia mundial, em que companhias podem trabalhar de maneira simultânea em vários países, buscando outros menores e benefícios. Então, a globalização ela é uma das principais características que vai dar ao capitalismo uma maior força, um maior impulso, justamente por oferecer essa dinâmica, né, entre os países de forma tão simultânea e tão rápida, com relação à produção e também com relação ao mercado consumidor, né, que vai diminuir a questão das distâncias e vai aproximar ainda mais as pessoas aos produtos, né, que elas consomem. Então, o conhecimento geográfico ele é importante para conhecermos o espaço com o qual temos a relação. Emerson Lopes, e muito obrigada a todos.